Bom dia, amada igreja, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Que o Espírito Santo de Deus fale profundamente ao coração de cada um de vocês. Mais uma vez nós estamos aqui e nós louvamos a Deus por esta rica e maravilhosa oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui para prestarmos um culto diante do Senhor. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, e que o Espírito Santo de Deus nesta manhã fale profundamente ao teu coração. Quero convidá-los nesse momento a curvarem as vossas cabeças. Nós vamos ter uma palavra de oração e depois nós estaremos louvando ao nosso Senhor. Fechem os teus olhos, curvem as vossas cabeças, vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, nós colocamos as nossas vidas nesse instante diante do Senhor. Pedimos, Senhor, que o Senhor perdoe os nossos pecados. Que o Senhor examine o nosso coração, o mais profundo do nosso ser. Que o Senhor possa tirar de nós, ó Pai, todo o orgulho, toda a soberba. Tire o nosso eu e que o Senhor nos encha do Teu Santo Espírito, Pai. Para que juntos possamos, ó Pai, louvar e engrandecer o Teu santo nome. Para que juntos possamos prestar um culto, um verdadeiro culto diante da Tua presença, o qual seja aceitável, ó Pai. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, visita cada casa, visita cada família, derrama da Tua graça, do Teu amor e da Tua misericórdia nesta manhã. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, fale a cada coração através dos louvores que serão cantados, através da Tua palavra que será pregada, que o Senhor fale segundo as nossas necessidades. É o que nós te suplicamos nesta manhã, desde já agradecidos no precioso nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Vamos nesse momento louvarmos ao Senhor e depois nós iremos meditar na palavra de Deus. Te glorificam.
vida eterna, deixou glória e poder como sacrifício vivo, por nós veio morrer. Mas a morte e o inferno não puderam derrotar, pois havia um plano eterno que o fez ressuscitar. E por isso toda glória, toda honra e louvor sejam dados a Jesus, nosso amado Salvador. E por isso toda glória, toda honra e louvor sejam dados a Jesus, nosso amado Salvador. Jesus, a rocha eterna, a pedra angular, que os poderes do inferno não puderam derrubar. Jesus, a vida eterna, deixou glória e poder como sacrifício vivo, por nós veio morrer. Mas a morte e o inferno não puderam derrotar, pois havia um plano eterno que o fez ressuscitar. E por isso toda glória, toda honra e louvor sejam dados a Jesus, nosso amado Salvador. E por isso toda glória, toda honra e louvor sejam dados a Jesus, nosso amado Salvador. Aleluia, toda glória e louvor. Aleluia, a Jesus, nosso Senhor. Aleluia, toda glória e louvor. Aleluia, a Jesus, nosso Senhor. Queridos, eu quero convidá-los nesse momento a abrirem a palavra de Deus, a carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 8 da palavra de Deus, aonde nesta manhã nós iremos meditar nela, aonde a palavra de Deus diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, maravilhoso, soberano e eterno Pai, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor em oração, pedimos mais uma vez remissão, perdão dos nossos pecados, para que possamos compreender a Tua palavra, para que possamos tomar ela como verdade, alimento, fonte de vida para nós, para que possamos, Senhor, nos alimentar dela, para que possamos colocar em práticas na nossa vida, para que possamos ter uma transformação de mente para compreender qual é boa, perfeita e agradável a Tua vontade, Senhor. Nós te suplicamos nesta manhã, abre os nossos olhos, abre as nossas mentes e os nossos corações, para que nós possamos enxergar, entender e guardar a Tua palavra, para que possamos viver uma vida de santidade com o Senhor. É o que nós te suplicamos nesta manhã. Coloco a minha vida nas Tuas mãos e também te suplico que o Senhor tome como instrumento na Tua mão a minha vida, para que possamos nesta manhã, assim eu, como a Tua igreja que nos assiste, sermos edificados através da Tua palavra, para o louvor
e para a glória do teu nome. Essa é a oração que nós fazemos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amados, Paulo, neste capítulo, ele termina no 4, falando sobre a justificação pela fé, iniciando também no capítulo 5, que nós somos justificados mediante a fé, mas ele dá continuidade para a demonstração que nenhum de nós podemos nos manter salvo pelas nossas boas obras. E é sobre isto que eu quero falar nesta manhã. Eu quero falar sobre esta prova de amor sacrificial de Cristo por nós, a qual nos trouxe, a reconciliação e nos trouxe de volta para a presença de Deus. Então, quando o apóstolo Paulo escreve aqui aos Romanos, em qual a palavra de Deus traz a mim, a você, dizendo: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, é algo que eu quero dividir um pouco aqui para que nós possamos entender este amor. Primeiro, amados, a prova do amor de Deus. Qual é esta prova que Paulo então diz aqui, mas Deus prova o seu amor? Primeiro, a prova do amor de Deus é que Ele morreu por inimigos. Como nós sabemos disso? No versículo abaixo, ele diz o seguinte: muito mais agora que fomos justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos. Pois se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então nós confundimos muito isso, achando que Deus morreu por nós porque nós éramos bonzinhos. Não, nós éramos inimigos de Deus. Esta é a maior prova de amor, por isso que ele diz: é muito fácil alguém morrer por alguém que é bom, mas é muito difícil alguém morrer pelo seu inimigo. E Cristo morreu pelos seus inimigos. E quem eram esses então seus inimigos? Eu e você. Apresento o inimigo de Cristo a você nesta manhã. Você e eu, nós éramos inimigos de Cristo. E todo aquele que não é reconciliado com Deus mediante a fé, alcançado pela graça de Cristo, continua sendo inimigo de Deus. E os inimigos de Deus, amados, não herdarão o reino dos céus. É isto que Paulo então está trazendo aqui à luz das Escrituras para o povo, a igreja em Roma, e é o que as Escrituras traz para mim e para você nesta manhã, que nós precisamos ser reconciliados com Deus através do amor de Cristo, mediante a fé em Jesus Cristo, que isto provém pela graça, não é de nós, não é por obras, isto vem de Deus, como está lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 da palavra de Deus. Então, amados, qual é esta prova de amor, que é tão gigantesca que Paulo cita aqui, mas Deus prova o seu amor para conosco? É que Deus olhou para nós, viu os seus inimigos habitando aqui na terra, mas por amor, Ele entregou o seu Filho para morrer pelos inimigos dele. Amados, então esta é a defesa que Paulo traz, para demonstrar que o homem não é capaz de manter a sua salvação através das boas obras. Se ele não é capaz de manter a sua salvação através das boas obras, ele também não pode ter alcançado a salvação pelas suas boas obras. Isso vem de Deus, vem pelo amor de Deus, porque em nós não tinha nenhuma boa obra. Nós éramos simplesmente pecadores. Como nós vemos se voltar um pouquinho, aqui eu vou voltar em Romanos 3, 23, um texto também bastante conhecido, que diz assim: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sem exceção, todos pecaram, todos eram inimigos de Deus, como está aqui em Romanos 6, 23 também, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o salário, o pagamento da humanidade era o inferno. É essa a defesa que Paulo está trazendo
para a igreja de Roma, e é esta palavra que Deus traz para nós esta manhã. O destino de toda a humanidade era o inferno. Mas Deus prova o seu amor para conosco, sendo nós inimigos de Deus, afastados de Deus, pelo nosso pecado. Deus olhou para nós, sendo nós inimigos dele, sendo nós aqueles que rejeitávamos o seu amor, sendo nós que rejeitávamos as suas boas obras que Deus fez através da cruz do Calvário, como muitos ainda rejeitam no dia de hoje. Ele não olhou para nada disso. Ele não olhou para a humanidade desta forma, fazendo esta divisão de pessoas. Não. Em João 3,16 é muito claro, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele deu para os inimigos, mas ele também diz lá em João 3, todos os quantos creram, foram-lhe dados o poder de serem feitos filhos de Deus. Em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas se você continuar lendo, ele diz que ele enviou o seu Filho não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas que a condenação é esta: todos os quantos não crerem no Filho de Deus já estão condenados. Então, ele fez a sua parte, amados. Ele provou o seu amor sendo nós inimigos de Deus. Esta é a maior prova de amor. E muitas vezes nós não compreendemos isso, nós não conseguimos trazer para as nossas vidas esse ato único de Deus que somente Ele poderia fazer. Nós jogamos ou banalizamos o que Deus fez por nós lá na cruz do Calvário. Nós trocamos o que Deus fez, o teu amor, o teu ato maior, e que ninguém no mundo pode conseguir nem pensar em medir o tamanho deste amor. Nós banalizamos ele, achando que Deus tem o dever e a obrigação de fazer ainda algo maior por nós. Não, Ele já fez o que Ele tinha que fazer. Ele já amou a mim e a você, sendo nós inimigos de Deus. Ele já provou o seu amor. Ele se fez semelhante a nós. Ele se tornou em pele de homem. Ele carregou sobre si o meu e o teu pecado. Ele já carregou sobre os seus ombros a minha e a tua iniquidade. Ele experimentou sobre a sua própria vida o escárnio que era para mim e para você. Ele experimentou nas suas mãos e nos seus pés os cravos, o qual fixaram ele lá na cruz do Calvário. Era para mim e para você, ele já provou. Agora, amados, assim como o apóstolo Paulo diz aqui em Romanos, nesta carta maravilhosa, dizendo que nós precisamos ter uma vida de busca a Deus através da fé. Uma vida de santificação, uma vida, ele já fez esta parte. Então, a prova deste amor, amados, é ele tendo morrido por nós, sendo nós inimigos de Deus. Como ele dá continuidade aqui no versículo, pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu por nós sendo inimigos de Deus. Ele não morreu por nós quando éramos amigos de Deus. Então, por isso, meu querido, minha querida, meu amado e minha amada, nesta manhã, eu quero que você entenda o seguinte: ninguém é salvo pelas boas obras. Ninguém é salvo por aquilo que faz. Porque Deus não morreu pelas obras dos homens, Ele morreu pelo seu próprio amor. Ele morreu por nós, sendo nós inimigos de Deus. Então, as boas obras não podem dar a você, nem a mim, nem a ninguém a salvação. A salvação é somente através de Cristo, somente através da fé em Cristo Jesus, alcançados pela graça. E isso não provém de nós. Isso é dom de Deus. Amados, então, o que nós devemos fazer diante desta tão maravilhosa prova de amor? Nós devemos, amados,
ter a coragem de enxergar quem nós somos, a nossa miséria, e nos humilharmos na presença desse Cristo que provou o teu tão infinito amor, para que Ele possa tocar em nossa vida, nos encher do teu Santo Espírito e nos aproximar de Deus. Amados, ontem eu vi uma pequena parte do pastor da primeira igreja batista de Atibaia com o pastor Russell Shedd, nos últimos 3 meses de vida. Ele estava acometido com um câncer e vê nitidamente que ele já possuía algumas sequelas no seu rosto, nos seus lábios, devido à doença, o qual tinha tomado a sua vida. Um homem com 96 anos de idade, lúcido, e eu fiquei muito emocionado diante das palavras do pastor Russell Shedd. Ele disse que o pastor foi falar com ele e ele pediu que ele queria trazer uma palavra de conforto à igreja. Ele disse que ele louvava a Deus por aquela experiência que ele estava passando. Ele falou que ele agradecia a Deus pelas dores que ele estava sentindo. Ele disse: eu fui um homem que sofri pouco na minha vida. Ele falou assim: nada comparado ao que eu estou sofrendo nesses últimos 3 meses. Ele falou: mas eu louvo a Deus por essa nova experiência, por essa experiência que me traz a certeza e que me demonstra que eu estou sendo desmamado deste mundo, estou sendo levado para os braços do Pai. Mas aquela confiança daquele homem me trouxe algo assim que me chocou por dentro. A alegria e a felicidade que ele expressa diante da situação dele vivida, dizendo que ele louvava a medicina e os remédios que ele tomava, porque amenizava a sua dor e permitia que durante a noite ele conseguisse ter algum período de sono. Mas com um sorriso estampado no rosto, com uma alegria no coração, expressando aqueles como eu e você, a ouvir dizendo o seguinte: ei, não há nada mais precioso do que o amor de Deus. Então, amados, quando nós olhamos para isso, o que Paulo está querendo ensinar à igreja de Roma e a nós como igreja de Cristo hoje, é que Deus já fez a tua parte. É que Deus já deu o que Ele tinha de melhor, Ele mesmo, por mim e por você. E que eu e você, quando fomos, ou a humanidade foi alcançada com essa tão maravilhosa graça, com essa tão maravilhosa dádiva presente de Deus, que foi o nascimento de Cristo, o seu ministério terreno por 33 anos, e a sua morte lá na cruz do Calvário, e a sua ressurreição, e a sua ascensão, aonde o leva de volta para o seu trono, e ele se assenta sobre a destra de Deus, aonde está lá como advogado meu e seu, e que um dia irá voltar como juiz de toda a nação. Ele já fez uma única vez, e não vai ser feito novamente. O que Paulo está expressando, está dizendo, ele já demonstrou o seu amor, para que nós entendamos que nós não somos salvos pelas nossas obras, que nós não somos salvos por aquilo que fazemos, porque todos nós éramos inimigos de Deus. Mas se nós, pela fé, fomos alcançados pela graça, e se essa graça habita em nós, nós não precisamos mais ter medo. Porque, olha o que o apóstolo Paulo continua dizendo: muito mais agora que fomos justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Pois se nós, quando éramos inimigos, somos reconciliados com Deus pela morte, tanto já reconciliados, seremos salvos pela vida. Não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem agora alcançamos a reconciliação. Não há outro caminho. Se antes que éramos inimigos, amados, antes da morte de Cristo e a sua ressurreição, Deus fez isso por nós, demonstra o seu amor, enviou o seu Filho. Agora que Ele já completou o seu ato e já está sentado à destra de Deus, aqueles que têm fé em Cristo jamais serão esquecidos aqui na terra, amados. Não existe prova de amor maior.
O medo tem tomado conta das pessoas. Por que eu trouxe esse texto de manhã? Porque há muitos irmãos em Cristo que estão desesperados com as coisas que estão acontecendo. Desesperados com medo da morte. Amados, não é isso que eu e você devemos ter. O próprio Jesus disse, não temas. A Bíblia, segundo os eruditos estudiosos, diz que tem 365 não temas, um para cada dia. Que Jesus disse que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. A morte não tem mais poder sobre a vida daqueles que foram justificados e alcançados pela graça. Então, amados, nós não podemos ter este medo terrível da morte, de um vírus ou de uma contaminação. Nós precisamos ser cautelosos, sim, precisamos ser cuidadosos, não podemos ser zombadores. Não é isso que eu estou dizendo. Nós devemos ser precavidos, sim. A palavra de Deus nos ensina isso, precisamos ser prudentes. Mas a palavra de Deus diz que a sabedoria é o princípio da nossa vida para com Deus. E ser sábio é ter a Deus como supremo Criador, ter a Deus como autor da vida. Ser sábio é entender que Deus é soberano e que todas as coisas estão diante dos seus olhos e nada foge do teu controle. Ter sabedoria é entender que ninguém nasce sem ser da vontade de Deus e também ninguém morre se não for da vontade de Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Então, amados, é isso que nós precisamos entender. Assim como o apóstolo Paulo estava ensinando a Roma, que eles não poderiam manter a sua salvação pelas suas obras, porque isto vem da fé, a qual é um dom de Deus, e nós somos salvos pela graça, pela prova através, qual é a prova? Que é o amor de Cristo, e que isso não vem de nós, e que se nós somos alcançados pela graça, se fomos justificados pela fé, através do amor, que é o ato sacrificial de Cristo, nós nunca seremos esquecidos. Se antes que éramos inimigos, Deus fez isso por nós, imagine sendo nós agora reconciliados e justificados pela fé, como seremos deixados para trás? Nunca. Por isso, amados, não temas, não tenha medo. Esta é a prova que Deus deixou para nós. Ele nos amou, Ele deu a sua vida para que nós pudéssemos ter vida com Ele, para sermos reconciliados com Deus. O maior temor da humanidade, amados, deveria ser o pecado. O maior temor da humanidade deveria ser não ser alcançado pela graça. O maior temor da humanidade deveria ser o inferno, mas o que nós temos visto não é isso. As pessoas têm mais medo da Covid, mais medo do vírus do que do pecado. Está errado, amados, me perdoe. Se você vai se sentir mal com essa situação, mas esta é a pura verdade. Nós, crentes em Cristo, deveríamos ter medo do pecado. Deveríamos ser cautelosos e prudentes e ser esquivadores do pecado, como as pessoas estão sendo esquivadores desse tal vírus chamado Covid. Se os crentes em Cristo se fossem tão precavidos com o pecado, quanto eles são precavidos com esse vírus, queridos, o nosso país seria diferente. Podem guardar isso no seu coração. Se as pessoas se guardassem tanto do pecado, como os cristãos estão se guardando desse vírus, o nosso Brasil, a nossa nação, seria diferente. Por isso que Paulo inicia o livro de Romanos, falando toda aquela questão no versículo 1,
falando sobre a questão das imoralidades sexuais, da mentira, da depravação, de tudo aquilo que está acontecendo, para depois eles entrar nesses méritos. Sabe por quê? Porque muitas vezes, amados, nós não compreendemos isso. Nós não compreendemos esse amor de Deus, esta prova que Ele fez por nós, a qual Ele deu a sua própria vida, para que nós fôssemos reconciliados com Ele de novo. E Ele não fez isso porque nós éramos merecedores, Ele fez isso porque Ele nos amou primeiro, Ele fez isso porque nós éramos destinados ao inferno, e Ele entregou a sua vida e prova o seu amor para conosco, quando Ele morreu por nós, sendo nós inimigos de Deus. Mas muitas vezes, amados, nós esquecemos a prova desse amor. Nós valorizamos muito mais as outras coisas do que esse amor. E é isso que Paulo está dizendo: olha, vocês não podem manter a salvação de vocês pelas suas obras. Que a salvação de vocês não veio pelas obras. Então, se ela não veio pelas obras, as obras não podem fazer o que ela não deu início. A salvação da humanidade veio através de Cristo, pelo ato sacrificial de Cristo. A salvação é graça, a salvação é intermédio da fé, a fé é dom de Deus. Isso não vem de vós, não vem das obras, para que ninguém se glorie dela. Isso é de Deus. Então Ele está dizendo, se antes que nós éramos inimigos de Deus, Deus fez isso por nós, o que Paulo está dizendo é o seguinte: se é que vocês não conseguem imaginar o que Ele fará por nós, sendo nós agora amigos de Deus? Amados, pare e pense, se Deus um dia desceu do céu e entregou a vida por você, você acha que Ele vai abandonar você agora, nesse cenário, por causa de um vírus? Não, Ele não vai te abandonar, porque Ele não abandona os que são seus. Mas aí você me diz, mas pastor, e se eu for contaminado? Se Deus não quiser, tu não serás contaminado. Agora, se Deus quiser, ainda que você fique habitado dentro de um barril de álcool, você será contaminado. Se Deus não quiser que você morra, você pode ser contaminado e não morrerás. Agora, se Deus achar que você deve morrer, ainda que você não seja contaminado, tu morrerás do mesmo jeito. Porque Deus é o dono da vida e o autor da vida, não há outro, amados. O que nós precisamos entender e temer é o nosso Deus. É o que o nosso Senhor Jesus disse: não tema aquele que pode matar o corpo, mas tema aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Então, meus queridos, que nós possamos olhar para esse texto. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não há prova maior. Então, amados, se teve alguém que fez algo por esta humanidade, chama Jesus Cristo. Então é a Ele que nós devemos honrar, obedecer e se prostrar diante dEle. Nenhuma outra situação, mas que eu e você sejamos muito cautelosos quanto a isso, que possamos compreender que se você tem a certeza da tua salvação, se você tem a certeza que você foi alcançado pela graça, não precisa temer nada. Porém, se você ainda não tem essa certeza, eu convido você a se prostrar diante de Deus, se humilhar diante de Cristo e lhe suplicar que haja misericórdia da parte de Deus, que Ele toque sobre a tua vida, que a graça dEle seja derramada sobre você, que crie em você a fé e que você possa crer em Jesus e confessar com a sua boca para ser salvo e ter o teu nome escrito no livro da vida. Essa é a recomendação de Paulo. Quero terminar com a citação de Calvino no seu estudo nesta parte de Romanos. João Calvino diz que o que Paulo está dizendo é que nós deveríamos entender isso, que nós deveríamos entender o ato sacrificial de Cristo e que deveríamos nos prostrar diante dele e que nos deveríamos a todos os dias da nossa vida se humilhar diante do Senhor em pró
este ato que Ele fez por nós e agradecê-lo todos os dias, porque Ele nos tirou do inferno e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E que isso não veio de nós, mas que uma vez alcançados pela graça, uma vez tendo a fé restaurada no Senhor, precisamos ter uma vida digna e honrosa deste ato que foi o amor de Deus demonstrado lá na cruz do Calvário. Que eu e você possamos honrar este amor de Cristo. Que Deus abençoe você nesta manhã, que Deus abençoe a tua casa e a tua família. Tem um hino no cantor cristão que diz o seguinte: morri na cruz por ti. E o que você tem feito por mim? Que você pense sobre isso. Cristo já fez. Ele morreu na cruz por você. Ele já entregou a sua vida. Ele já provou o seu amor. E não vai provar de novo. Jesus vai voltar? Sim. Mas nunca mais vai voltar como advogado. Nunca mais vai voltar como cordeiro que tira o pecado do mundo. Hoje Ele é o cordeiro. Mas o dia que Cristo voltar, Ele será o leão da tribo de Judá. Ele será juiz. Ele vai separar os bodes das ovelhas. As ovelhas Ele chamará benditas de meu Pai. E os bodes Ele dirá: vai para um lugar de tormento e de dores, a qual está preparado desde a fundação do mundo, que se chama inferno. Que você pense sobre isso, que você reflita sobre isso nesta manhã, e que o amor e que a graça de Cristo Jesus, através do teu Santo Espírito, possa convencer a você e a mim a nos prostrarmos diante desse Jesus todos os dias da nossa vida, porque é isso que nós devemos fazer, porque Deus já provou o seu amor. Ele não tem mais que provar nada. Agora quem temos que provar a Ele quem nós somos é eu e você. Que Deus abençoe nesta manhã. Vamos falar com Deus. Grandioso Deus, soberano, eterno e maravilhoso Pai, te louvamos, te bendizemos, te exaltamos nesta manhã. Que o teu amor e a tua graça, Senhor, seja derramada sobre a vida, Senhor, daqueles que te buscam, que te temem, que te amam. Que o teu Santo Espírito, Senhor, nos dê sabedoria e discernimento neste momento, para que possamos viver uma vida de obediência ao Senhor. Que o nosso temor e tremor seja somente a Ti, Senhor. Que a nossa obediência, ó Pai, seja ao Senhor e à Tua palavra, Pai. Que possamos, Senhor, entender que Tu és um Deus soberano, um Deus criador, autor da vida, que tudo está debaixo das Tuas potentes mãos e que nada foge do Teu controle, Pai. Que possamos ter a confiança no Senhor, que o Senhor seja a nossa alegria, através da prova a qual o Senhor nos demonstrou, que foi a Tua morte e a Tua ressurreição, Pai. Muito obrigado pelo que o Senhor nos fez. Nos dá um dia debaixo da Tua graça, do Teu amor e da Tua misericórdia. E que logo mais à noite possamos estarmos novamente reunidos para prestar um culto de louvor e gratidão a Deus. Esta é a oração que nós fazemos, agradecidos no santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus abençoe, uma excelente manhã, um ótimo almoço e até à noite, se assim Deus nos permitir.